E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora. Boa tarde. Boa tarde hoje, né? Porque se fosse há 2 dias atrás esse programa, se fosse logo depois, aí sim a gente ia tá bem estressado. Porque, cara, jogo contra o Cuiabá foi de tirar o torcedor do sério, hein, Renan? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos acompanham aí, pessoal do chat. Bom, Felipe, eu queria começar hoje, não é nem falando, é aplaudindo aqui, ó. A diretoria do São Paulo. Estou aplaudindo o presidente do São Paulo e a diretoria do São Paulo por elevar o valor dos ingressos, e a gente viu o que aconteceu na quarta-feira no Morumbi. 33 mil pessoas. 33 mil pessoas. Pô, cara, assim, a gente vai falar especificamente do jogo, né? Não é... O Morumbi é um estádio muito grande. E um estádio, como a gente falou aquele dia, Felipe, pela sua arquitetura, né? Não tem aquela coisa da acústica de arena. Cara, 33 mil pessoas é metade do estádio, cara. Você não consegue fazer pressão, fazer aquele clima hostil num estádio desse jeito, cara. O Morumbi tem que ter, no mínimo, 40, 45, no mínimo, 40, 45 mil pessoas, cara, para você fazer uma confusão. E o time tem que estar jogando bem pra caralho ainda. Desculpa, eu fiquei meio puto com isso daí. Eu não fiquei puto com o atraso, não. Isso daí, para mim, é nada. Tenho certeza que os caras estavam fazendo um programa top. Agora, o que a diretoria tá fazendo é uma piada, irmão. É uma piada. É o contrário. A torcida, pelo que tem feito nos últimos anos, merece uma gratificação. Merece um apoio. Pegar um jogo desse, né? Um jogo contra o Cuiabá, faz um pacto com a torcida que tenho certeza absoluta. Nós vamos botar 60 mil no Morumbi. Vamos. Todos os setores, metade do ingresso, metade do valor. Onde é 15, é 7,5, onde é 30, virou 15, onde é 50, virou 25, beleza? Pô, corta o meu braço se não tiver 60 mil lá, cara. Eu já vi na segunda-feira 50 mil. Agora os caras me sobem o valor do ingresso, cara. Pô, isso é uma vergonha, irmão. Isso é uma vergonha. Eu não tenho dados, então não estou afirmando. Mas gostaria de saber, se depois você puder dar uma olhadinha, Felipe. Acho que em outros jogos, com um valor menor, com um valor antigo, deu mais renda do que nesse jogo. Eu acho, não tenho certeza, eu acho. Entendeu? Pô, além de ser falta de respeito com a torcida, soa como burrice, irmão. Pô, isso aí não pode acontecer, cara. Um negócio desse não pode acontecer. Não com a torcida do São Paulo, cara. Não com a torcida fazendo o que tá fazendo nos últimos anos, meu. Pô, cara, fiquei revoltado, na moral, meu. Fiquei revoltado mesmo com essa questão do ingresso, meu. E eu já vi, né? Eu no caminho do Morumbi, eu ouvindo o pré-jogo no Arquibancada, o Sá falando, não tá como nos outros dias, né? A movimentação ali no entorno. E eu no caminho, aí quando eu tô chegando mais próximo ali do Morumbi, o trânsito é infernal, cara. O trânsito é infernal. E eu cheguei muito rápido na quarta-feira. Eu falei, fudeu, é isso aí mesmo. Não vai ter mais que 30 mil pessoas. Deu 33 ainda. Mas como eles tinham divulgado que tinham vendido antecipado 20, eu falei, acho que não vai dar 30. E deu. Quando você olha o lado de lá do estádio, o meio do campo, mas o lado de lá, não tinha ninguém, cara. Vazio, meu. Porque ali não abre, né? Se não vende mais de antecipado um determinado valor, não abre lá, né? Cara, vai desculpar, Felipe. Desculpa aí, até um desabafo, um protesto, um pouco até longo. Mas, cara, isso não pode acontecer, meu. Isso não pode acontecer, né? O Santos cometeu esse erro esses dias de vender mando de campo e tomou um pau do último colocado da Série B e daí acabou se complicando. Aí o São Paulo me faz um negócio desse, num campeonato importante, cara, que muitas vezes a torcida ganha jogo, cara. E daí o time não começou tão bem. Com aquele tanto de gente que tinha, não ficou o clima ideal para você ajudar o time.
Entendeu? Então, cara, lamentável. Agora vamos lá. Vamos falar de fato do jogo. Quando numa noite, o Gabriel. Desculpa, olha, até. Quando numa mesma noite o treinador tá mal, o coletivo tá mal e o individual tá mal, não tem outro resultado, não ser a derrota. Por quê? Eu já vi, inclusive já joguei algumas vezes, inclusive no São Paulo, que o time não estava tão bem, mas, porra, tinha uma faltinha ali, o Rogério ia e guardava, ganhava de 1-0. Aconteceu muito, muito. Porra, time mal, uma bola pro Luiz Fabiano, ele pumba, 1-0. Uma bola pro Grafite, pumba, 1-0. Cansei de ver. Só que na quarta-feira, o individual estava muito mal também. Ninguém, além do coletivo, o individual estava horrível. Horrível. Ninguém conseguia fazer uma jogada, ninguém conseguia uma improvisação, ninguém conseguia nada. E o Cuiabá, pelo contrário, a gente citou aqui na terça-feira, o Cuiabá melhorou muito depois da chegada do Petit. E foi provado na quarta-feira. Um time que, em momento nenhum do jogo, Felipe, não sei se você concorda comigo, mas em momento nenhum do jogo, você viu que foi um time que veio para se defender. Não, o empatezinho tá bom. Claro que o empate para eles é goleada. Mas eles não vieram dessa forma. Eles não vieram se segurando, apertando o São Paulo lá em cima, sabe? Buscando também jogar, certo? E conseguia sair muito, e daí eu vou explicar mais especificamente depois, conseguia sair muito fácil de uma pressão que não é pressão, porque num time de futebol, num esporte coletivo, só é pressão a partir do momento que todo mundo faz a pressão. Não adianta o Caleri sair, se não sai o Luciano, se não sai o outro, se não sai... Cada um pegando o seu. Porque senão fica buraco entre linhas, aí é fácil os caras... E era o que estava acontecendo. Alguns jogos que o São Paulo não é, tanto dentro quanto fora de casa, que o São Paulo não é protagonista do jogo. Que o São Paulo não comanda, não domina o jogo por um determinado tempo. Nenhum time domina o jogo todo, né? Raros times no mundo fazem isso. E o São Paulo não consegue quase nada. Quase nada. Isso, na minha opinião, muito pela formação, esse 4-4-2, essas duas linhas de 4 que o Zubeldia insiste. E nessa insistência coloca o Luciano ali naquela posição que ele não está rendendo bem, ele não tira o Luciano. Então, entre a segunda linha de 4 e os dois atacantes, fica um buraco muito grande, que depois eu vou exemplificar no campinho, que os jogadores, os volantes adversários, jogam com extrema facilidade. Eles fazem a iniciação de jogada com extrema facilidade, cara. Com extrema facilidade. Entendeu? Então, eu, sinceramente, não consigo entender. É claro que um momento de oscilação chegaria. O São Paulo não ia ficar invicto para sempre com o Zubeldia. Um momento de oscilação chegaria, só que a minha preocupação não é com o momento ruim que o São Paulo vive em questão de performance, é a insistência do treinador em algumas coisas que a gente está vendo que não está dando resultado, cara. Não é possível que ele não esteja vendo algumas coisas que não estão dando resultado. E algumas boas que dão resultado, ele não faz, entendeu? Bom, Felipe, para iniciar a minha fala, protesto, revolta com o jogo do Cuiabá, e isso aí engloba treinador, coletivo, individual e diretoria, repito, pelo valor do ingresso. Então, eu concordo completamente com você, Renan. A gente comentou assim, não fazia o menor sentido esse aumento do preço dos ingressos. E aí você me perguntou, e seguinte, tem informação aqui, eu fui atrás, enquanto você falava, que sim, a partida de ontem teve a menor renda do ano do São Paulo desde São Paulo 3, Água Santa 0 no Campeonato Paulista. A renda que foi o jogo seguinte ao título da Supercopa. Eu estou errado. Exatamente. O jogo de quarta-feira contra o Cuiabá teve uma renda de R$ 1.726.202,50. 33.586 torcedores no Morumbi. O jogo contra o Água Santa teve R$ 1.423.649 de renda. Agora, só para a gente ter uma noção
do Campeonato Brasileiro. Com o Thiago Carpini, isso. No São Paulo 1, Fortaleza 2. 35 mil pessoas no Morumbi, 1.836.126. Maior do que esse jogo, com um público parecido. Agora, você eu não tô errado. Então eu não tô errado, né? Então eu não tô errado. Nem um pouco, nem um pouco. Agora, São Paulo e Palmeiras teve um preço mais elevado, 55 mil pessoas, mais de 3 milhões, quase 3 milhões e meio de renda. São Paulo e Fluminense, com 39 mil. Lembrando, jogo contra o Cuiabá foram 33 mil. Jogo contra o Fluminense, 39 mil apenas. 2.103.391 pessoas. Mais quase 400 mil a mais do que foi arrecadado contra o Cuiabá. Então, esse aumento, para mim, é o que... Sim, claro, a gente tem muito a falar do jogo. Muito assunto, assim, que foi terrível mesmo sobre esse jogo. Só uma correção, foi o menor público desde o Águia de Marabá. A menor renda, porque o público ainda foi maior do que na quarta-feira contra o Águia de Marabá, foi 1.200.000. Então, que também abaixaram os preços dos ingressos para chamar a atenção do público, para o público ir ao Morumbi. Então, no ano de 2024, em partidas no Morumbi, tiveram apenas 2 jogos com uma renda menor do que essa, e os 2 jogos tiveram mais público do que a partida contra o Cuiabá, ou seja, foi uma forma da diretoria chamar o público, diminuir o preço dos ingressos, chamar o público, porém, na quarta-feira, isso ficou claro que esse aumento não deu certo. Aí a gente tem alguns exemplos. Libertadores estava um pouco mais caro, né? A gente sabe, mas 5 milhões, 3 milhões e meio, quase 4 milhões. Campeonato Brasileiro, o último jogo contra o Cruzeiro, 2 milhões e meio, com 44 mil pessoas. São Paulo e Fluminense, como eu falei, com apenas 6 mil a mais, 2.103.391 pessoas. Então, sim, parabéns. Isso acho que fica para a diretoria que o preço importa bastante, é o que eles mais gostam de olhar, querendo ou não, porque paga as contas do clube, eles querem acertar as dívidas do clube, mas isso fica de exemplo. Porque um jogo que não tinha preço, que foi o que eu falei aqui no nosso preleção, não tem preço popular para ir num jogo contra o Cuiabá. A diretoria aumenta o preço do ingresso, não faz o menor sentido. E aí, tá aí a resposta. A torcida, a arquibancada, deu a resposta, né, Renan? E outra coisa, Felipe, vamos lá. Semana que vem, o São Paulo joga 2 jogos em casa, certo? Na quinta e no domingo, certo? Contra Criciúma e Bahia. Com esse preço, um dos dois, o estádio vai estar vazio. Viu? Os caras estão achando que o quê? Que a torcida de São Paulo só tem rico, só tem... Não, meu irmão. Não, porra. Faz uma porra de uma promoção, caralho. Você, 2 ingressos pelo valor de 1. Lota os 2 jogos, porra. Cara, eu não consigo entender isso daí, meu. Os caras estão preocupados com coisas que daqui a pouco eles não vão ter. Porque a queda de rendimento do time, mais cedo ou mais tarde, ela ia ter. Ninguém joga bem para sempre, mano. O Manchester City, que foi campeão inglês, em um momento ele oscilou no campeonato. Depois ele arrancou. Mas é outro, não quero comparar isso daí. Agora, no momento de queda de rendimento do time, com o preço do jeito que tá, o estádio vai estar vazio, porra. Não, tem que fazer o contrário, caralho. A gente tem que lotar o Morumbi. A gente tem que lotar o Morumbi todo jogo. A gente tem que ter no mínimo 45 mil todo jogo, cara. No mínimo 45 mil todo... No mínimo. Não, tem que estar isso na cabeça da diretoria de São Paulo. O que a gente tem que fazer para ter 45 mil todo jogo? É isso. É isso, porra. Cara, não tem sentido. Pelo valor que você já acabou de nos provar, com fatos, com números... E pela pressão, pela atmosfera que cria o Morumbi. Eu joguei no Morumbi com 2 mil pessoas, filho. Joguei no Morumbi com 2 mil pessoas, com 3 mil pessoas. Né? Aí, um jogo bom pra cacete tinha o que tinha lá. Aí, em jogo de Libertadores, aí tinha 70. Mas, cara, mudaram os tempos, mano. Mudaram os tempos. E naquela época, o São Paulo não precisava da renda para pagar o salário da gente, não. O salário em dia, tava tudo certinho. Hoje não, cara. A gente precisa da renda. Mas, pô, a gente já tá falando há 20 minutos dessa porra aí. Vamos. Porra. É burrice, cara. É burrice. Vai desculpar. Essa é uma história que uma coisa que me irritou, meu. Me irritou profundamente, cara.
Me irritou profundamente. Eu olhar para aquela arquibancada, eu não sei o nome da arquibancada, antigamente era vermelha, né? Uhum. Antigamente era arquibancada vermelha. Porra, me irritou muito, cara. Me irritou profundamente ver aquilo lá, cara. Juro mesmo. Foi o que eu falei. A arquibancada deu uma resposta para a diretoria e isso eu acho que fica de exemplo para a diretoria do São Paulo, que não fez o menor sentido esse aumento. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.